Vamos orar antes de fazer a leitura das Escrituras? Senhor, nós, pela fé, confiamos que quando abrimos a Tua Palavra, é como se estivéssemos, Senhor, a esperar, a aguardar as palavras da Tua própria boca para as nossas vidas. Que assim seja, Senhor, nesta manhã, que o Teu Espírito, tão adorado e cantado aqui nesta manhã, venha falar ao nosso coração aquilo que está na Tua Palavra. É o que te pedimos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. 7 semanas contarás. Quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor, teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos, e os cumprirás. Vamos tomar assento. Meus irmãos, o que seria de um atleta se não fosse o seu treinamento diário? E temos aqui como prova, inclusive, algumas circunstâncias que têm acontecido na vida de muitos atletas. No ano passado, nós passamos por um longo período em que tudo ficou fechado, em que não houve nenhum tipo de atividade esportiva no mundo, todos trancafiados em casa. E por mais que cada um dos atletas fizesse seus devidos exercícios na sua casa, não é a mesma coisa você treinar na sua academia particular na sua casa, porque atletas de alto rendimento ganham bem, tem academias na sua própria casa, nós não temos, quer dizer, pelo menos eu não, né? Se você tem, glória a Deus por isso. Então eles, ainda que fizessem, ainda que se exercitassem em casa, não é a mesma coisa do que você estar num clube, não é a mesma coisa de você estar realizando essa atividade nas dependências, né, daquele local apropriado para isso. E o que nós vimos no ano passado, quando os atletas retomaram as suas atividades normais, diárias de exercício físico e também de performance esportiva, o que nós vimos foram vários casos de contusões, vimos alguns casos, inclusive, de infarto dentro do campo, ou mal, como os médicos gostam de chamar de mal súbito, como foi com o Eriksen aí na semana passada, aquele jogador da Dinamarca. Tudo isso ocasionado, meus irmãos, porque houve um período, houve um tempo, houve um lapso, onde esses atletas não se prepararam adequadamente para o exercício daquela função esportiva. Da mesma forma, um soldado que, quando está na guerra, não sabe manejar bem a sua arma, muito provavelmente ele vai ser alvejado por alguém em alguma circunstância, em algum momento da batalha, ou um soldado que talvez tenha perdido a sua arma em algum momento do confronto, ele estaria completamente desprotegido. Temos exemplo também de um cantor. Qual o cantor que não depende da sua voz? Qual o cantor que não depende de estar naquele dia em que ele vai se apresentar? Ele não depende de estar com a sua voz em dia, com a sua voz afiada, com a sua voz ali já trabalhada para que ele possa então estar cantando, estar então oferecendo as suas canções ao seu público. Poderíamos aqui passar alguns minutos falando e comentando a respeito de tantos e tantos outros exemplos, meus irmãos, de dependência e relação entre uma pessoa e os instrumentos necessários para que ela pratique uma determinada ação na sua vida. O que seria de um advogado, né, no meu caso, sem os códigos, sem abrir os códigos ali e fazer a consulta das leis, porque nós não temos todas as leis na cabeça, isso é óbvio. Quer dizer, mais uma vez, pelo menos eu não, né?
Assim é também, meus irmãos, a igreja. Assim é também o corpo de Cristo. Assim é também a Assembleia dos Santos. Uma igreja sem a atuação do Espírito, ela não é igreja. Uma igreja sem a presença do Espírito de Deus, ela não é uma igreja. E uma igreja, ela se forma a partir não de pessoas que se juntam e formam um corpo, mas a partir da atuação do Espírito Santo naquelas pessoas ali que se juntaram e passaram então a formar um corpo, a formar uma igreja. É impossível, meus irmãos, sustentar uma casa sem a presença do dono. É impossível sustentar uma igreja sem que haja a presença do seu dono, sem que haja a presença do Espírito daquele que governa, que comanda, que gerencia, aquele que as Escrituras chamam de cabeça do corpo. Sem o Espírito de Cristo, meus irmãos, não é possível haver uma igreja. Você pode ter até um amontoado de irmãos que se reúnem domingo após domingo, mas nós não vamos ver naquele corpo a atuação do Espírito. E quando eu falo, meus irmãos, a atuação do Espírito, eu não estou falando só de dons espirituais. Eu não estou falando só da manifestação de dons espirituais, mas eu estou falando aqui principalmente, aliás, porque esta é a principal atuação do Espírito em nossas vidas, é em relação ao fruto espiritual. Porque uma igreja, como a igreja de Corinto, por exemplo, tinha muitos dons. Era uma igreja poderosa, era uma igreja que se você entrasse, você falaria, meu Deus, Deus está aqui de uma forma, mas era uma igreja que passava a mão na cabeça de prostituta. Era uma igreja que passava a mão na cabeça, como eu já disse aqui, em vezes anteriores, passava a mão na cabeça de um filho que estava tendo uma relação com a sua madrasta, passava a mão na cabeça de facções, de divisões. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu prefiro quando fulano prega, eu prefiro quando o outro prega, eu me interesso mais pela doutrina que aquele prega do que a doutrina do que o outro prega. Era uma igreja que não produzia fruto. Era uma igreja poderosa com os dons espirituais, mas não tinha fruto. Uma igreja precisa, meus irmãos, ela precisa entender que ela depende do agir e da manifestação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é o combustível que faz com que a igreja rode centenas e centenas de quilômetros todas as semanas. É o Espírito Santo, meus irmãos, que é o responsável por orientar no ministrar da palavra. É o Espírito Santo que é o responsável por trazer sobre a igreja a imagem, ou refletir sobre a igreja a presença do Cristo Salvador e Redentor. O Espírito Santo, ele precisa estar presente na igreja, não somente junto com os irmãos que se assentam nos bancos todos os domingos, mas principalmente precisa sempre partir das lideranças da igreja, o falar do Espírito Santo, o ministrar a respeito do Espírito Santo, porque nós, meus irmãos, não podemos nos esquecer que o Espírito Santo é quem vai instrumentalizar todas as ações da igreja, é Ele que vai guiar cada passo da igreja, é Ele que vai ministrar sobre nós as Escrituras. Você pode ter um pastor, como você tem esta manhã ministrando a palavra, mas a palavra ela vai chegar até ao teu coração através da milagrosa operação do Espírito Santo, como foi um dia na tua vida, quando você pela primeira vez ouviu as Escrituras e sentiu algo diferente no seu coração, ou seja, você recebeu o Espírito Santo na tua vida. E a partir daquele dia, muitas coisas, não tudo, porque não é tudo que vai mudar em nós, mas muitas coisas passaram a mudar em nossas vidas. E não mudaram, meus irmãos, porque nós, como também participantes,
fizemos sozinho essas mudanças em nossos corações. Nós nos autotransformamos como nós queremos. Não, isso é uma operação do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele que convence da verdade, da justiça, do juízo. É Ele que traz a nós a luz das Escrituras, aquilo que nós estávamos realizando, fazendo como ações certas ou erradas. É o Espírito que comunica a nós que isto ou aquilo é pecado. É o Espírito, é pelo Espírito, é através do Espírito, meus irmãos, que há uma atividade espiritual em nossa vida. É através do Espírito que há uma vida espiritual em nós. É através do Espírito que nós andamos e caminhamos como cristãos todos os dias. Assim, resumidamente, nessa introdução, eu quero dizer aos irmãos que, meus irmãos, não há igreja, mas também não há vida espiritual sem a presença do Espírito Santo de Deus. Não há como caminhar sem todos os dias rogar ao Pai, que através do Filho envie o Espírito Santo às nossas vidas. Não há como caminhar nesse mundo sem que o Espírito se mova no corpo da igreja, sem que o Espírito se mova em nosso coração, sem que o Espírito fale a nossa alma todos os dias. Não há como um só cristão em toda a face da terra, os que já foram, os que estão, os que ainda estão por vir. Não há um só, um sequer, que venha andar sem a presença do Espírito na sua vida. Se assim for, ele não é cristão. Porque a porta de introdução para uma vida espiritual com Deus, para uma vida de igreja, para uma vida de comunhão com os santos, é o habitar do Espírito Santo em nossas vidas. Sem isso, meus irmãos, não há vida espiritual. Voltando agora para a nossa quarta festa. Passamos aí a metade das 7 festas de Israel. Já vimos a Páscoa, vimos os pães asmos e vimos semana passada o molho das primícias. E hoje nós estamos aqui vendo a festa do Pentecostes, que é também chamada aqui no texto que nós fizemos a leitura de festa das semanas. Ela traz também alguns outros nomes, mas aqui o que importa para nós, na verdade, é entender o significado desta festa, chamada também pelas Escrituras de festa de Pentecostes. E aqui, voltando novamente para as questões de data, o Pentecostes era uma festa que acontecia no arraial de Israel 50 dias após a festa das primícias. Então nós tínhamos a Páscoa, que era ali realizada naquele dia, tínhamos depois os pães asmos, que eram por 7 dias, e aí depois vínhamos com a festa do molho das primícias, e aí 7 semanas depois nós teríamos então a festa do Pentecostes, que seria então a quarta festa em Israel, mas é a segunda festa no contexto geral da nação, porque ali é a segunda vez que o povo vai peregrinar até Jerusalém para festejar no templo o Pentecostes. E qual era, meus irmãos, o significado dessa festa? O que essa festa trazia ali de entendimento para aquele povo? Deus, quando escolhe Moisés, e ali no meio da sarça ali que estava com fogo, mas não se consumia, Deus então ele estabelece um propósito para a vida de Moisés e diz: Moisés, a partir de hoje você vai realizar a minha obra, você vai até Faraó e você vai dizer isso, 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 e a gente conhece bem o texto. Moisés vai dizer que é incapaz, que não pode, que não fala bem, e aí Deus então vai designar Arão para que seja ali o porta-voz dele, seja aquele homem que vai ser a voz de Moisés para Faraó e para todo o povo. E aí então começa toda a aflição e angústia de Moisés, de ser reconhecido por Faraó como enviado de Deus, e ser reconhecido pelo povo de Deus também como enviado de Deus. Pois não podemos nos esquecer de que Moisés ele foi criado dentro do palácio de Faraó. Ele era olhado pelos seus irmãos, pelos hebreus,
como alguém que tinha parte com o Egito, como alguém que tinha parte com aquele povo, com o povo egípcio, que era o povo que havia escravizado a nação de Deus. Então Deus ele coloca nas mãos de Moisés essa missão de libertar o povo do cativeiro do Egito. E Deus então manda Moisés ir até Faraó para dizer que Faraó pudesse vir a liberar o povo para ir até o deserto, para ali então louvar a Deus no deserto, festejar com Deus no deserto, e depois então o povo voltaria para a terra, voltaria para o Egito. Faraó sabia que isso era mentira, o povo não voltaria, o povo fugiria de vez e iria para a sua famosa prometida terra. Passaram-se então, meus irmãos, as 10 pragas, quando então há de fato uma libertação do povo operada por um milagre de Deus, que foi a morte dos primogênitos. E ali então nós temos a comemoração da Páscoa, que é a libertação do povo da escravidão do Egito. Temos então durante toda aquela semana em que o povo está caminhando em direção ao deserto para tomar ali então o caminho definitivo para Canaã. Temos então a festa dos pães asmos, que é uma festa que os pães eram comidos, nós vimos algumas semanas atrás, sem fermento, eram pães asmos, e ali então o povo estava há 7 dias durante a sua peregrinação comendo só pão, eles não poderiam se alimentar de nenhum outro tipo de alimento, até então que houve uma promessa de uma terceira festa, que quando o povo chegasse em Canaã, as primeiras colheitas fossem entregues então ao Senhor, numa demonstração de que Deus é que iria sustentar o povo naquela terra. E 50 dias depois, então, meus irmãos, o povo viria a comemorar o Pentecostes, e o Pentecostes iria significar para aquele povo que aquele povo viria a habitar em Canaã, e aquele povo viria a ter paz em Canaã, se eles obedecessem às Escrituras, mas aquele povo precisava de algo a mais para que eles fossem de fato uma nação que pudesse ser chamado de povo de Deus. E o que era este algo a mais? Este algo a mais é justamente o 50º dia após a festa das primícias, do molho das primícias, onde o povo vai estar no deserto, ele vai estar diante do monte de Deus, ele vai estar diante do monte Sinai, e ali então Moisés sobe para pegar as tábuas da lei, e desce para, aí a gente vai ver a questão do cordeiro, que o povo estava ali idolatrando, né, o bezerro de ouro, mas não é isso também aqui o nosso foco. O nosso foco é que para que o povo pudesse continuar a sua peregrinação e fosse abençoado por Deus, deveria ter uma lei escrita pelo Senhor, deveria ter uma palavra dada por Deus, para que este povo, através desta palavra, fosse sustentado pelo Senhor. Os judeus, então, da cultura judaica, que a primeira festa de Pentecostes aconteceu diante a todas as tribos reunidas diante do monte Sinai. Quando Moisés estava lá em cima, e o povo olhava para o monte, via trovões, relâmpagos, via o monte se iluminando com a presença de Deus, os judeus, eles consideram dentro da sua cultura que ali foi realizada, portanto, a primeira festa de Pentecostes, quando Deus desceu no monte Sinai, e ali naquele monte não só estava a sua presença, mas ali naquele monte ele também entregou a Moisés para que fosse entregue ao povo a sua lei. Então, qual é o significado da festa de Pentecostes para o povo de Deus? Significa que Deus enviou a sua lei para que através da sua lei todo o povo fosse sustentado pelo Senhor. Portanto, quando nós olhamos para o Pentecostes no livro de Atos, nós olhamos ali um mover de Deus, Deus descendo e revestindo, capacitando aqueles homens, aquelas 3.000 pessoas ali, com falar em línguas, com um revestimento especial de poder. Mas para que foi aquilo ali? Primeiro, para cumprir a palavra de Deus, as Escrituras. Deus desceu com o seu Espírito para cumprir as Escrituras que estavam registradas no Antigo Testamento a respeito da descida do Espírito Santo, inclusive lá em João capítulo 2. E não só isso,
também para capacitar aqueles homens a obedecerem a sua palavra e a ministrarem a sua palavra aonde quer que eles fossem. Assim, meus irmãos, resumidamente, o significado do Pentecostes para Israel do Antigo Testamento é: Deus nos entregou a lei e, pelo poder da lei, nós vamos viver no poder de Deus. E Deus vai dizer depois, em tantos e tantos outros textos, no mesmo texto de Deuteronômio, lá no capítulo 27 e 28, Deus vai dizer: olha, se vocês me obedecerem, se vocês andarem segundo os meus preceitos, vocês vão comer o melhor desta terra. Tudo, meus irmãos, estava sempre alinhado à lei. Tudo estava sempre corroborando para a aplicação da lei. Tudo estava sempre apontando na direção de uma obediência, apontando na direção da lei de Deus. Não pode, portanto, faltar as Escrituras no corpo, na igreja, porque as Escrituras, elas vão, na verdade, trazer sobre a igreja a presença do Espírito de Deus na forma de obediência, na forma de andar com Deus, como nós andamos, às vezes sem observarmos, de uma forma espiritual. Ali então, meus irmãos, através dos 10 mandamentos, através das tábuas da lei, Deus então faz uma aliança com o seu povo. Deus então estabelece uma aliança com a sua nação. Deus estabelece ali uma comunhão com o seu povo, através, não dos trovões, relâmpagos, daquele iluminar todo do monte, mas através daquelas 2 tábuas da lei que Moisés então desceu e entregou ao povo para que o povo viesse a obedecer. Esse era o significado de Pentecostes no antigo Israel e também para nós hoje como igreja. Então, quando nós olhamos novamente para Atos capítulo 2, nós entendemos que o povo pentecostal deve ser um povo com dons do Espírito, deve ser um povo deve ser um povo que rodopia, deve ser um povo que faz todas essas coisas, mas não, meus irmãos, o povo pentecostal é um povo que foi revestido pelo Senhor de uma capacitação exclusiva, porque é só para o povo de Deus, para que eles cumpram aquilo para o qual foram chamados, sejam missionários da palavra de Deus. Veio a ministrar as Escrituras com poder e autoridade vindas do alto. Então, quando nós falamos do nome de pentecostal, pentecostal é o povo de Deus que é capacitado pelo Espírito Santo de Deus para entender as Escrituras e para ministrar as Escrituras com poder e autoridade. Porque tudo está ligado às Escrituras, meus irmãos. Nós não podemos fazer ou realizar um exercício de poder espiritual sem as Escrituras, porque sem as Escrituras não há o poder de Deus. Então Deus está lá no Monte Sinai, mostrando para aquele povo que, olha, vocês serão poderosos sim na terra, vocês vão dominar sim os seus adversários, vocês vão guerrear e ser vitoriosos em todas as suas batalhas, mas, em primeiro lugar, vocês devem observar a minha lei. Se vocês não fizerem assim, não vai funcionar, vai dar tudo errado. E assim que o povo entra na terra de Canaã, há uma ordem específica de Deus, lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, lá em Números, para que o povo entre, mate todo mundo que está ali, tome a terra, não pegue dos despojos daquele povo. Então Acã, não desavisado, ele estava avisado, ele toma de alguns despojos, então, da luta, da guerra, e aí a próxima guerra do povo de Deus, uma cidadezinha chamada Ai, e doeu, né? Foi um ai para Israel. Como doeu aquela derrota. Uma cidadezinha pequena, que Josué nem mandou todo o exército, mandou uma parte pequena do exército, que era fácil conquistá-los. Eles perderam a guerra, por causa da desobediência de um. Todo o povo, toda a nação sofreu uma derrota. Portanto, meus irmãos, nunca mais olhem para esta palavra pentecostal e pense só no sapatinho de fogo. Olhe para o pentecostal e pense nas Escrituras revestindo o povo de Deus
capacitando o povo de Deus no poder do Espírito de Deus para ministrar a sua palavra. Novamente aqui, voltando como fazemos em todas as semanas, nos 3 sentidos que essas festas possuíam, né? O sentido histórico, profético e o sentido pessoal. No sentido histórico, meus irmãos, mais uma vez Deus fala para Moisés, olha, considere esta festa para estatuto perpétuo, ou seja, escreve que todos os anos o meu povo deverá festejar o Pentecostes, todos os anos o meu povo deverá festejar uma boa colheita, porque Pentecostes também fala de colheita, uma boa colheita, o meu povo vai festejar, já me ofertaram as primícias do molho das primícias, e agora vão festejar essa colheita maravilhosa que eles receberam, mas também vão festejar ter sobre si uma palavra, ter sobre si a revelação de Deus, ter sobre si ordens de Deus para como nós deveríamos andar aqui nesta terra. Então é uma lembrança a respeito dos cuidados de Deus para com o seu povo. Aqui todo pai e mãe vão entender o que eu vou dizer agora, né? Se fosse possível você fazer um caderninho de regras para o seu filho, você faria, né? Eu vou te contar um segredo. O meu filho está ali, ele não vai deixar eu mentir, né? Ele sabe que ele tinha um caderninho de regras lá em casa. Vocês acreditam nisso? Olha lá, ele balançando a cabeça, né? Ele tinha uma folhinha de regras do que ele tinha que cumprir todos os dias. Ainda bem que ele está aqui. Né? E minha esposa está lá atrás na escola bíblica. Ela fazia um caderno. Hora tal é isso, hora tal é aquilo, hora tal não sei o que, né? Quem dera que todos os pais pudessem fazer isso, né? Um caderninho de regras. Por que, meus irmãos? Porque isso fala de cuidado. Isso fala de cuidado, isso fala de atenção. Isso fala de guiar, isso fala de apontar um caminho, apontar uma direção. Então, quando Deus manda Moisés escrever, porque as primeiras leis Deus escreveu na tábua dos 10 mandamentos, ele escreveu, ele esculpiu. Mas depois, quando Deus fala, Moisés, tudo que está acontecendo aqui, escreve, põe no livro, porque isso vai ser estatuto perpétuo. Isso demonstra, meus irmãos, o cuidado de Deus com a nossa vida. Nós não temos uma palavra para que seja pesada a nós. Nós temos uma palavra para que seja um instrumento de graça e de bênção sobre nós. Uma palavra que ela discerne para a igreja o que é certo, o que é errado. Ela discerne para a igreja quem é Deus. Ela fala de quem é Cristo, de quem é o Espírito de Deus. Uma palavra, meus irmãos, que está sobre as nossas vidas, não porque Deus quer, você tem que andar assim, ou assado, mas porque Deus, meus irmãos, Ele cuida do seu povo, e Ele então ministra sobre a vida do seu povo aquilo que Ele tem de melhor para nós, que é a sua palavra. No sentido histórico, portanto, havia uma representatividade das escrituras, dos mandamentos, das leis lá em Levítico, para aquele povo andasse em retidão diante do Senhor e, portanto, viesse a ser abençoado por Deus. No sentido profético, eu quero aqui fazer comparações, porque quando falamos de profecia, falamos de um ato profético e o seu consequente cumprimento. E eu quero aqui então falar para os irmãos, olha, se no Antigo Testamento nós temos uma lei escrita nas tábuas de pedra, no Novo Testamento, por ação do Espírito, nós temos a lei de Deus escrita nos nossos corações. Se no Velho Testamento, meus irmãos, nós tivemos uma lei escrita pelo dedo do próprio Deus, pelas mãos do próprio Senhor, e entregue a Moisés, no Novo Testamento nós temos a lei escrita pelo próprio Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que ministra no nosso coração as Escrituras. Depois do dia de Pentecostes, depois de Atos capítulo 2, o Espírito ministra no coração da sua igreja a palavra do Senhor. No Antigo Testamento, a primeira lei foi dada no Monte Sinai. Lá, meus irmãos, naquele momento em que o Espírito caiu sobre aquele povo, aqueles 3.000 batizados, eles estavam ali em Jerusalém. Jerusalém fica no monte também, no Monte Sião. No Antigo Testamento havia um mediador. Quem foi que trouxe a lei para o povo? Moisés. No Novo Testamento nós tivemos um mediador, Jesus.
O próprio João, o próprio apóstolo João vai dizer que ele era o Verbo. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele foi o mediador entre nós e Deus. Aliás, ele é o mediador entre nós e Deus, e é ele que ministra sobre nós, ele próprio. Porque ele é o Verbo, ele é a própria Escritura, ele é a própria palavra. Olhamos para o Antigo Testamento e vemos, meus irmãos, lá Moisés, de todos aqueles dias no monte, quando ele desceu, havia glória no rosto de Moisés, o rosto dele estava iluminado. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, meus irmãos, nós vemos a glória de Cristo caindo sobre a igreja. Nós vemos o Cristo glorificado, ministrando o seu próprio Espírito sobre a igreja. No Antigo Testamento, meus irmãos, a letra matava, porque quem descumprisse a palavra de Deus era apedrejado, era morto. A letra matava, mas no Novo Testamento o Espírito vivifica. No Velho Testamento, meus irmãos, o povo olha para o monte e vê sons de trombeta, trovões e relâmpagos. Mas no Monte Sião, do Novo Testamento, lá em Atos capítulo 2, o que o povo vai ver é um vento impetuoso e línguas como de fogo descendo sobre todas aquelas pessoas. E por último, na Velha Aliança, meus irmãos, na Velha Aliança havia um livro que depois viemos a conhecer como o Pentateuco, o livro da Velha Aliança. Mas no Novo Testamento, meus irmãos, o Novo Testamento foi escrito após a descida do Espírito Santo. Após a descida do Espírito Santo, Deus então separou homens para que começassem a escrever Paulo as suas epístolas, Pedro as suas epístolas, João as suas epístolas, Evangelho, Apocalipse, e ali então o Novo Testamento, Lucas, o Novo Testamento começou a ser escrito pelas mãos de homens, mas segundo o Espírito de Deus. Toda essa comparação, meus irmãos, não foi tirada da minha cabeça. Toda essa comparação está lá em Hebreus capítulo 12, versículos 18 a 24, e está também em 2 Coríntios capítulo 3. Lá vocês vão ler o texto e vão ver todas essas comparações que são realizadas. Assim, meus irmãos, nós chegamos à conclusão de que a nova aliança em Cristo cumpriu todos os desígnios da velha aliança, inclusive naquilo que competia ao revestimento do povo de Deus para pregar as Escrituras. Esse é o sentido profético da festa de Pentecostes. Mas temos também um sentido pessoal. O que pessoalmente, o que na nossa vida de intimidade com Deus, meus irmãos, essa festa pode trazer para nós, na nossa intimidade do quarto, na nossa intimidade, meus irmãos, nas nossas orações com Deus, na nossa leitura bíblica, nos nossos jejuns. O que a festa de Pentecostes traz para nós? Primeiro, não há vida espiritual sem o Espírito Santo. Não há, meus irmãos. Jesus disse lá em Atos capítulo 1 para aqueles homens, olha, esperem, aguardem, porque vai descer algo sobre vocês que vai mudar toda a vida de vocês. Aí são letras minhas aqui, né? Jesus não falou dessa forma. Mas Jesus fala para aqueles homens, esperem, não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Porque Jesus sabia, meus irmãos, que aqueles homens não seriam capazes de ministrar o reino de Deus. Jesus sabia que aqueles homens não seriam capazes de ministrar o Evangelho da graça. Jesus sabia que aqueles homens não seriam capazes, meus irmãos, de ministrar a respeito do próprio Pai, se não fosse pelo Espírito Santo. Se não fosse pelo poder, pela capacitação, pelo revestimento do Espírito Santo sobre aquelas vidas. E aí sim, depois de Atos 2, aqueles homens saem de Jerusalém, vão para Samaria, vão para os confins da terra. E aí então a gente vê no livro de Atos o que o Espírito começou a realizar através da vida daqueles homens. Porque não há mesmo, meus irmãos, como andarmos como crentes sem o Espírito Santo em nós. Segundo, Deus, meus irmãos, Ele não retroage nas suas promessas. Deus não dá passos para trás. Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. E Deus, então, meus irmãos, Ele manteve a sua promessa de relacionamento com o seu povo. Não mais segundo a velha aliança, mas agora segundo a nova aliança no sangue do Cordeiro.
E a prova de que ele manteve esse relacionamento com o seu povo é quando ele dá do seu próprio Espírito para o seu povo. Nós vamos ver, meus irmãos, no Antigo Testamento, por várias vezes, em vários textos, nós vamos ver o Espírito Santo de Deus agindo na vida de homens. Mas nós não somos capazes de enxergar que a atuação na vida daqueles homens pudesse ser, naquele tempo, um exemplo de uma palavra de Deus para outras vidas. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, Deus deixa claro nas Escrituras para nós que aqueles homens foram revestidos para que eles fossem então capacitados a pregar as Escrituras, a pregar o Cristo vivo, morto e ressurreto. Terceiro, meus irmãos, receber o Espírito Santo é o início de uma vida cristã. Não há vida cristã sem receber o Espírito, e receber o Espírito, meus irmãos, eu não estou falando de você receber um dom espiritual, estou falando de você receber a regeneração do seu coração. Eu estou falando de recebermos a transformação do nosso coração, de recebermos o convite da graça, o convite irresistível do Senhor em nosso coração. Isso é receber o Espírito Santo na nossa vida. Quarto lugar, meus irmãos, observando as festas novamente, e não podemos deixar de observar as ordens em que as festas eram estabelecidas, porque elas falam muito a respeito do nosso relacionamento pessoal com Deus. Observe, meus irmãos, que tanto na Páscoa quanto na festa do molho das primícias, não havia fermento, porque ali havia um simbolismo da perfeição de Cristo, tanto na Páscoa quanto na festa do molho das primícias. Quando olhamos, meus irmãos, para a festa dos pães asmos, que também não tinha fermento naquele pão, nós entendemos que o fermento era proibido naquela festa especificamente, porque o povo deveria começar a andar com Deus sem andar em pecado. Portanto, o fermento do Novo Testamento representa pecado e representava também no Antigo. Então o povo andou, iniciou a sua caminhada com Deus sem mistura, sem pecado. Mas olha que interessante em Pentecostes. Em Pentecostes, se você fizer a leitura de Levítico capítulo 23, e lá especificamente a festa de Pentecostes, você vai ver que lá é permitido que o povo coma o pão com fermento. E você pensa, tanto na Páscoa, quanto nos pães asmos, quanto no molho das primícias, Deus não permitiu o fermento? Por que Deus agora no Pentecostes permite o fermento? Por que Deus no Pentecostes permite essa limitação do povo? Porque, meus irmãos, no Pentecostes Deus está dizendo para nós, vocês dependem de mim porque vocês são pecadores. Vocês não vão conseguir prosseguir nas suas vidas espirituais sem a atuação do meu Espírito em vocês. Vocês não vão conseguir ministrar a minha palavra sem que tenha uma atuação do meu Espírito na sua boca, no seu falar, no seu coração. Deus permite que no Pentecostes o povo se alimente do pão com fermento, meus irmãos, para mostrar para nós, para a sua igreja, que nós somos imperfeitos. E que se não fosse pelo seu Espírito, nós nem estaríamos aqui nesta noite. Devemos observar, meus irmãos, que lá nos pães asmos, Deus está tirando o povo do Egito. Mas em Pentecostes, Deus está tirando o Egito do coração do povo. São coisas distintas, completamente diferentes. Enquanto lá Deus tira o povo de uma terra onde eles eram escravos, aqui no Novo Testamento, através do Pentecostes, Deus está tirando, removendo, limpando o pecado do coração do povo através do revestir do seu Espírito. Observe, meus irmãos, como essas festas falam ao nosso coração.
Portanto, no processo de tirar o povo do Egito, Deus não permitiu o fermento, porque só Ele poderia fazer aquela obra. Mas agora, meus irmãos, ao tirar o Egito do coração do povo, há aqui uma parte que cabe a nós, porque há uma reação nossa ao Espírito de Deus que está no nosso coração. Quando você peca, você se sente mal? Essa é a reação da nossa alma, porque habita em nós o Espírito de Deus. Então, quando a gente erra a direção, o Espírito nos pega pelo braço e fala, é para cá. E quando a gente insiste naquela direção, o Espírito, aí ele já começa a pegar mais forte no braço, é para cá. Porque ele está tirando o Egito de dentro de nós, e ao tirar o Egito de dentro de nós, meus irmãos, há aqui uma ação conjunta. Há um ministrar de Deus no nosso coração pelo nosso pecado, e há também uma reação nossa a essa correção. Há uma reação nossa a esse chamado de Deus para andar em retidão. Assim, meus irmãos, muitas coisas que fazemos não são do Espírito, que Deus rejeita, que Deus não aceita, não faz parte, de fato, de uma vida com Deus. Mas Deus não rejeita o seu povo. Mas Deus não lança fora o seu povo. Mas Deus não diz para o seu povo, não, vocês pecaram, agora vocês não estão mais na minha presença. Deus não faz isso, porque Deus está, através do seu Espírito, tirando o fermento do coração do seu povo. Através da atuação milagrosa do seu Espírito, Deus está removendo o Egito, meus irmãos, de dentro de cada um de nós. E a igreja de Atos não era uma igreja santa, não, meus irmãos, ao contrário do que muitos pensam. Se assim fosse, não existia uma só epístola de Paulo a nenhuma igreja. Paulo escreveu epístolas às igrejas para corrigir erros. Erros doutrinários, heresias, teologia. Para isso que Paulo escreveu suas epístolas, para correção. Se elas não tivessem problemas, não haveriam epístolas. Eram igrejas como a nossa igreja, meus irmãos. Uma igreja com defeitos. E uma igreja que precisa da atuação milagrosa do Espírito no seu coração para diariamente remover o fermento que ainda tem em nossas vidas. Paulo disse em Colossenses 1 que ele nos tirou do império das trevas. Ele nos tirou do Egito. Mas ele vai completar o texto e vai dizer, ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para a remissão e redenção dos nossos pecados. Ele nos tirou do Egito, mas quer tirar o Egito de dentro de nós também. Lembram que o povo, durante a sua peregrinação no deserto, o povo ainda tinha o Egito dentro do seu coração, porque eles lembravam toda hora do bom alimento que eles se alimentaram lá no Egito. Concluindo, meus irmãos, essas 4 primeiras festas nos remetem a um significado para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. Pois no primeiro momento Deus vai salvar e livrar o seu povo do mal. Conhecemos essa festa como Páscoa. Deus livra o seu povo do cativeiro, Deus livra o seu povo da escravidão, Deus livra o seu povo das garras de Faraó, que para nós simboliza a imagem de Satanás. Depois, meus irmãos, na segunda festa dos pães asmos, Deus vai limpar o seu povo, e vai limpar o seu povo de tal forma que vai permitir ao seu povo que se alimente só de pães sem fermento. Vocês não vão comer carne, vocês não vão comer nenhum outro tipo de alimento, vocês vão passar 7 dias, uma semana, nessa peregrinação até o deserto, comendo só pão duro. Não foi o pão que o diabo amassou, foi o pão que Deus preparou para o povo passar. Vocês vão passar peregrinando agora, é isso mesmo. Quando seu filho perguntar à noite, o que para o jantar? O seu jantar é pão duro de novo. De novo é pão duro de até o 7º dia. Vai ser pão sem fermento, pão duro, porque Deus está trabalhando no nosso coração.
Deus está removendo o fermento, Deus está removendo todo o pecado, Deus está nos desintoxicando do Egito. Na terceira festa, meus irmãos, Deus vai dizer para nós, através do molho das primícias, que as suas vidas não são suas, são minhas. Por isso que a primícia de toda a tua casa tem que ser minha. Deus salva, Deus limpa, Deus toma posse daquele povo, dizendo que aquele povo é dele. Por último, meus irmãos, Deus vai capacitar esse povo a andar com Ele, porque não é qualquer um que anda com Deus. Não é qualquer um que anda com Deus. Só anda com Deus quem tem o seu Espírito. Só anda na presença de Deus quem é a habitação do Espírito de Deus. Não há, meus irmãos, como andar com Deus, não há como falar de Deus, não há como reverberar o Evangelho de Cristo se não for pelo Espírito de Deus. E é por isso que nós precisamos da festa do Pentecostes. E é por isso que nós precisamos desse revestimento, dessa capacitação especial em nossas vidas, para que nós possamos então proclamar, não só verbalmente, mas proclamar também como um exemplo, com exemplos de vida, a Cristo habitando e vivendo em nós. Diante disso, que o Senhor então, meus irmãos, venha renovar sobre nós sempre a unção do seu Espírito. Que o Senhor venha sempre, todas as manhãs, não só renovar as suas misericórdias, como dizem as Escrituras, mas renovar sobre nós também essa capacidade especial para andarmos diante dele. Vou terminar com uma frase. Não há vida espiritual só com o teu Espírito. Não há vida espiritual sem o Espírito de Deus. Busque o Espírito de Deus todos os dias. Nós precisamos do Espírito de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Nós não precisamos de carro, não precisamos de cavalo naquela época. Nós não precisamos, meus irmãos, de nada deste mundo. O que nós precisamos é do Espírito de Deus. Porque sem o Espírito de Deus, não há em nós a identidade de Deus. Sem o Espírito de Deus, não há a identidade de Cristo na sua igreja. Sem o Espírito de Deus, não há vida com Deus. Sem o Espírito de Deus, não há, meus irmãos, capacidade em nós para só tentarmos andar com Deus. Porque tudo que nós fazemos é e deve ser pelo Espírito de Deus. Amém? Senhor, capacita a tua igreja com o teu Espírito. Precisamos, Senhor, desesperadamente do teu Espírito em nossas vidas. Precisamos todos os dias, é como o ar que respiramos, Senhor. Precisamos dessa capacitação, precisamos desse revestimento, precisamos desse derramar do teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor, como um cuidado especial do Senhor para conosco, como um cuidado especial de Cristo para com a sua igreja, para assim podermos nutrir uma vida com o Senhor, uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, uma vida, Senhor, onde tudo que nós viermos a fazer seja para a honra e para a glória do teu Espírito. Abençoe a tua igreja, capacita-nos, Senhor, venha nos revestir, Senhor, do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.